paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os meus amados irmãos. A paz do Senhor seja onde seja vista, sentida e vivida, aonde quer que você esteja. Para mim é uma alegria, uma honra muito grande poder compartilhar convosco a palavra do Senhor e fazer o nosso culto juntos, em cima da palavra e debaixo da bênção dos céus, debaixo da bênção do Senhor. Eu escrevi algo sobre a oração, gostaria muito que vocês lessem a respeito da oração. Vai ajudar bastante aqueles que querem ter uma comunhão maior com o Senhor e querem fazer a obra de Deus, porque muitos estão fazendo a obra de Deus sem levar uma vida de oração. A gente não tem que estar falando que ora, que vive orando, que tem marca no joelho, que tem calo na testa, enfim, porque tudo isso aí tira a glória e o brilho da nossa vida de oração. Mas nós temos que dar exemplo orando. São poucas as pessoas que têm a oportunidade de estar constantemente, continuamente em comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos vivendo um tempo de grande angústia visível no mundo, mas nós sempre vivemos ou estivemos vivendo uma tribulação, qualquer que seja a pessoa que me ouve agora, tem vivido a sua luta, a sua tribulação. Então, isso nunca vai acontecer. Um grande servo do Senhor, que ele foi islâmico e se converteu no Paquistão, ele disse: a igreja cristã não sabe produzir nada se não for por tribulação, infelizmente. Porque quando chega o momento da tranquilidade, todos relaxam e deixam de pregar o evangelho, deixam de orar e deixam de ter comunhão com Deus. Essas três coisas são sumamente importantes. Então, hoje, pensando nisso, eu estava conversando com o meu espírito. Então, eu perguntei ao meu Deus: Senhor, a mensagem que o Senhor tem para mim é esta sobre oração? Então ele falou para mim, meu coração, ele falou: fale sobre o culto aqui no céu, fale sobre o culto aqui, fale como é o culto, você vai conseguir. Amém? Então hoje, debaixo dessa instrução do meu Senhor, eu estou agora com o meu coração ligado e também reconhecendo a grandeza do nosso Deus sobre todas as nossas coisas e tudo que temos em todos os aspectos da nossa vida. Quero saudar a todos vocês que estão aqui comigo rapidamente: Fernando Silva, Eliseu Pimenta, Luciano Lacerda, Cláudio Adriano, Luciano Melo Santos, Maria de Lourdes Lacerda, minha grande amiga, Alan Santos, Evandro Marques, Anderson Lacerda, mais uma vez, Flávio Humberto Sampaio de Souza, Deus te abençoe, Aloísio Júnior, Agnaldo Costa, Vânia Machado, Nélis Nelson Barros, Deus te abençoe, meu grande amigo, Henry da Andressa, tem que ser da Andressa, né? Daniel Pelafoz, Elias Gomes, Neymar Elizardo, Flávio, mais uma vez, Robson Coiê, Samuel Carvalho, Genival Borges, meu grande amigo, Deus te abençoe, colega, Deus abençoe, meu amigo, Elias Valdeci, Bispo da Conceição, Mateus Bibiano, Gleison Silva, James Silva, Mateus, Tiago Silva, deixa me ver mais, Daniel, Caio Oliveira, Caio Greche Oliveira, Eliseu José da Silva, Adriano Silva Viana, Neymar Elizardo, já saudei você, Eliseu Pimenta, meu grande abraço para todos vocês aí em Belo Horizonte, Paulo Gonçalves, Claudêncio Pereira, Ricardo Porta Vassum, Júnior Souza, Daniele Oliveira, Deus abençoe, José Barbosa, Renan Carvalho, Abidiel Oliveira, Keila Reis, a paz do Senhor para vocês, um grande abraço, Mário Sérgio Oliveira, um abraço especial, Eduardo Cesarino, Alexandre Paulo Cabreira, Meire Gomes, Jublote Pinheiro, a paz do Senhor Jesus,
Rosinaldo Noronha, Roberto Josafá, Eliel Santos, João Bosco, grande amigo, grande abraço para você. Amém, Deus abençoe. Cauá Monteiro, a paz. Wesley Jaqueline, Deus abençoe vocês. Bruna Rocha, Deus te abençoe, serva do Senhor, pregadora da palavra. Silvio Rodrigues, Eduardo Cesarino, mais uma vez. Deixe-me ver. Nosso grande amigo aí da França, Bíblia Aberta, esse é amigo de coração mesmo. Jânio dos Santos, também da França, aí vocês dois. Jânio, esse velho amigo que eu amo muito. Breve vamos estar juntos aí na França. Valdomiro Ramos, Joniel Calandrini, Deus abençoe, Jonielson Calandrini, o Anderson Henrique, Davi Paixão, meu grande amigo Marcelo Gonçalves, fica de olho aí, Marcelo Gonçalves, aí, por favor, fica de olho aí, em nome do Senhor Jesus, viu? Não deixa passar nada aí, ok? A Antônio Xavier, Bruno do Carmo Santana, Vitória Amazo, Flávio Alex, Caio, já saudei. Anderson Brito, Paulo Anderson, já saudei. Deus abençoe. Marcos Roberto da Silva, Agnaldo Costa, Sara Guilherme. Eita, que alegria, hein? Faz tempo, hein? Deus abençoe sua família, vocês, saudade de todos vocês. Minha irmã Alcira Acosta, de aí, do Ministério da Igreja Assembleia de Deus, da Iglesia Assembleia de Deus, Ministério de Belém. Estávamos juntos aí, em nossa igreja, aí no templo sede com o pastor Joel. Um grande abraço, graças por seu amor. Cristiane Fulano Horta, grande amiga aí, Porto Alegre, Deus abençoe. Rio Grande do Sul, amo esse povo maravilhoso, povo do Rio Grande do Sul. Eduardo Martínez, que Deus te bendiga, Deus te abençoe, meu amigo querido aí em São Paulo. Saudações a toda a sua família. Geisa Borba, Deus abençoe. Renato Silva, Deus abençoe. Bruno do Carmo, Octávio, Letícia Sampaio, Elias Gomes, já saudei, aleluia. Santa Catarina, na mesma fé, amo. Você sabe que eu amo a igreja do Evangelho Quadrangular. Muito bem, Deus abençoe. Catiane Lima, Deus abençoe. Adelino José Martino, Carlos Antônio, Deus abençoe. Glória, glória ao nome do Senhor Jesus. Cleiton Nunes, Anderson Nunes, Eliane Martínez, estava falando com tu esposo agora mesmo. Eu falo com vocês sempre espanhol, porque vocês têm um nome hispano, né? Mas vocês são brasileiros. Paulo Anderson, Deus abençoe. Vanussa Fernandes, Deus abençoe, glória. Elielma Oliveira, Igor Pinheiro, Deus abençoe, Igor. Eduardo, já falei contigo, já falei. Wender Martins, Aloysio Júnior, enfim, são muitos. Apóstolo Edivaldo Elias, Jair Costa, Elisângela Barbosa, Joel Almeida, Samuel Rodrigues, Rodrigo Gomes. Deus abençoe todos vocês. Consegui saudar todos aqueles, pelo menos, que deram a paz do Senhor, estão conosco. Vamos à palavra, que eu tenho que também, depois dessa mensagem correr, eu tenho um encontro muito importante. Duas igrejas hoje, duas igrejas. Vamos então ao texto. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, abençoando todos os que estão agora participando conosco nesta live, meu Pai, que cada um deles seja ricamente abençoado nesta semana, que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja com eles, que eles possam ler, Senhor, essas mensagens sobre as primícias. Já são 10 mensagens que estão aí disponíveis para eles, Senhor, aprenderem mais sobre as primícias. É tempo de primícias. Senhor, dá a eles a graça de compreender, de entender essas palavras. E principalmente essa mensagem de hoje, meu Pai, que fique no coração deles pelo poder do Teu Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. Temos aqui esse quadro que eu coloquei aqui, este quadro, que são os intervalos de culto no céu. Vocês estão percebendo aqui, ó, são os intervalos que vão desde o primeiro culto, que é antes, né, dos selos serem rompidos, Apocalipse capítulo 5. Nós temos o primeiro intervalo é Apocalipse capítulo 4, que é antes, Apocalipse capítulo 4, versículo 4 a 11. É o primeiro intervalo desse culto. Apocalipse
capítulo 4, versículo 4 a 11. Este culto está em Apocalipse, capítulo 4, e vocês estão vendo aí, que eu pus, para que vocês pudessem observar. Olha só, preciosa essa imagem aí para vocês. Estou demorando um pouco para que vocês possam fazer um print dela. Amém? Aí, o primeiro culto, coloquei aqui, primeiro culto aqui, Apocalipse capítulo 4, versículo 4 a 11. Vamos então ao texto da palavra. Capítulo 4, né? Diz assim: havia 24 tronos ao redor do trono. Todos são presbíteros. A palavra grega para esses anciãos é presbíteros. Havia 24 tronos ao redor. 24 tronos ao redor do trono. E sobre os tronos vi que estavam assentados 24 presbíteros, vestidos. Esses presbíteros não são presbíteros que estão debaixo de uma certa hierarquia de segunda categoria. Não, senhor. Eles são... Eu tenho ensinado para todos vocês que os presbíteros são os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores, os mestres. Os 5 ministérios. Estes são os supervisores da igreja, são os presidentes da igreja, são os líderes da igreja. Esses são verdadeiramente presbíteros. E não este grupo que está em terceira categoria, que por algumas denominações pentecostais, que vem primeiro pastores, depois vem evangelista, depois vem presbítero, depois vem diácono, depois cooperador. Não. Isso aí um dia vai ser mudado. Um dia alguém vai ter realmente coragem de mudar essas categorias, porque elas são completamente contrárias ao ensino do Novo Testamento. No Novo Testamento, os presbíteros são os ministros de Deus. Veja só. E esses ministros estão sentados ao redor do trono. Apocalipse capítulo 4, versículo 4 diz que sobre os tronos vinham sentados 24 anciãos com vestiduras brancas e que tinham coroas de ouro sobre a sua cabeça. Por quê? Eles estavam com estolas de sacerdotes e tinham coroas de príncipes. Então, estes 24 seres angelicais são representativos da igreja, a esposa do Cordeiro. Eles também são, porque são 12 com 12, eles também são representativos da nação de Israel, Eles são representantes das 12 tribos de Israel. Como a Nova Jerusalém, ela tem um número que é o número 24. A Nova Jerusalém tem um número, seu número é 24. Que quando você vê logo no início do capítulo 21, você pode perceber ali, eu vou fazer isso é uma série que eu estou começando hoje, não vou poder falar de todos os 7 cultos, vou só dizer onde eles estão, para que vocês possam estudar, porque no próximo domingo eu vou passar para o próximo passo, onde eu parar. Aí, no capítulo 21 de Apocalipse, vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que da parte de Deus descia do céu, disposta como uma esposa ataviada para o seu marido. Então a cidade, ela não só é um local, como também ela representa a esposa do Cordeiro. E o número dessa cidade é 24. Aí no versículo 3, assim, eu vi uma grande voz do céu que procedia do trono, que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os filhos dos homens, pois habitará com eles, e eles serão o seu povo, e, diz o texto, e o mesmo Deus, quer dizer, aí no grego é Emanuel, estará com eles e será o seu Deus. E Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos, e a morte já não existirá. E ele vai então falando sobre a cidade. Depois que ele fala, ele começa no verso 10 falando: e levou-me pelo Espírito a um grande alto monte. A diferença entre esta igreja e a igreja do capítulo 17 é que esta
está no alto monte. Lá no capítulo 17, versículo 1, diz: E veio um dos 7 anjos, que tinha 7 taças, e falou comigo, dizendo: Vem mostrar-te a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Então, a situação dela, no verso 3, então me levou pelo Espírito a um deserto. Então, essa falsa igreja, aqui, essa falsa igreja vai passar a grande tribulação. Essa falsa igreja, se você quer mesmo provar que a igreja vai passar a grande tribulação, então essa é a igreja que vai passar a grande tribulação. A falsa igreja que está no deserto, a situação dela. E a igreja que está no alto retiro, vem mostrar-te, capítulo 21, verso 9. Veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, falou comigo: vem mostrar-te a esposa. Ela não é noiva, irmão. Os pastores, ministros, pregadores se seguem falando bobagem sobre isso quanto à igreja. A igreja não é noiva, ela já é esposa, ela é desposada. A falta de conhecimento, mesmo dos professores dos seminários, das faculdades brasileiras de teologia, os professores falando sobre noiva, escrevendo sobre noiva. Para de falar besteira, rapaz. Tira isso da sua cabeça. A igreja é esposa, ela foi desposada. Eu tenho ensinado isso, as 3 fases do casamento hebraico. A primeira é a promessa que foi feita antes da fundação do mundo, Efésios capítulo 1, do verso 3 em diante. Da igreja desposada. Várias vezes aqui Apocalipse fala assim, a esposa desposada, a desposada fala. E o que é? É quando o casal ia para o cartório, para o tribunal, e ali o juiz declarava-os casados e cada um voltava para sua casa. José e Maria estavam desposados, cada um estava na sua casa. Quando o anjo apareceu a Maria e lhe trouxe a palavra sobre o nascimento de Jesus, ela estava desposada de José. Ela estava casada legalmente com José. E José também com ela, é claro. Então, isso aí é a segunda fase do casamento. Cada um volta para sua casa. Foi por isso que Jesus disse: olha aqui, igreja, eu estou desposado contigo, mas não fique preocupada, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Eu estou dando a minha palavra. Eu vou para onde meu pai mora, e lá onde ele mora tem um terrenaço, e lá eu vou construir a nossa casa. E quando eu for preparar lugar para você, minha igreja, eu vou voltar para te tomar. Então seria a terceira fase do casamento, que são as bodas, no dia em que o esposo, o desposado, recebe a esposa na festa de 7 dias, que equivalem para nós, numa tipologia, a esses 7 anos de grande festa que nós vamos ter nesse dia das bodas do Cordeiro. Então, a igreja não é uma noiva, a igreja é esposa, tá? Então, aí na sua versão, no serrote aí, você vai ter o Espírito e a noiva dizem, mas está errado, mas está completamente errado, ok? Muito bem. Não vou gastar tempo mais com isso, ok? Muito bem. Então aí você encontra no capítulo, aí ele começa falando no verso 11, tendo a claridade da glória de Deus, o brilho da sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe, resplandecente como cristal. Aí tinha um muro grande e alto com 12 portas, e nas portas 12 anjos. E sobre elas haviam nomes escritos, que correspondiam aos nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Ao oriente, 3 portas, ao norte, 3 portas, ao sul, 3 portas, ao ocidente, 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro estavam inscritos neles. Então, é uma cidade que ela é o centro de administração, tanto do Cordeiro para com a sua esposa e conjuntamente deles para com a nação de Israel. A Nova Jerusalém vai ficar sobre a terra. Ela vai ficar sobre a terra. Ela não vai ficar na terra, como eu tenho ouvido muitos estarem falando isso. Meu Deus do céu.
eu fico agoniado, eu não falo nada, eu fico dando aquele sorriso sem graça, né? Às vezes eu estou pregando e ouvindo meus colegas falando, e eu falo, esse cara deixou, esse faltou no dia, esse faltou nessa classe, faltou essa classe, meu Deus do céu. Mas porque não querem ler a palavra. Se você prega a palavra e nunca leu a Bíblia de ponta a ponta, você não é um pregador da palavra. Você não é um pregador da palavra. Você é um freelance. Você está se fazendo de ministro do evangelho. Como você não leu a palavra de Deus? Como você não leu a palavra de Deus? Você não leu a Bíblia, não tem respeito de Deus, rapaz. O Espírito Santo não te respeita, meu amigo. Você não leu a Bíblia inteira, meu camarada. Vai falar besteira. Só vai falar besteira. Claro, vai falar besteira. Ok. E tem que ler uma boa versão, porque se você ler uma má versão também, vai se arrebentar também, pelo amor de Deus. Ok? Então, toda essa visão que nós temos, vou mostrar para vocês, aqueles 24 presbíteros, que são anciãos, que estão sentados, eles representam, 12 deles representam a igreja, e 12 deles representam a nação de Israel. Né? Ainda tem os representantes das nações, mas eles vão estar na terra. E isso aqui é um assunto para outro dia. Amém? Para outro dia. Muito bem, primeiro culto que nós temos no céu, está no capítulo 4, versículo 4. Havia 24 tronos, verso 5, e do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Quando você vê essa questão do trono, você vai ver várias vezes, aproximadamente 12 vezes você vai ver essa frase. Tiago Quirino, Ana Carolina, a paz do Senhor Jesus sobre vocês aí. Aí diz assim, ó, verso 5, é importante você notar essa parte aqui. E do trono saía relâmpagos, 1, vozes, 2, e trovões. E diante do trono ardiam 7 tochas, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Então o trono, o Espírito de Deus agora está sendo representado pelas 7 tochas de fogo. Essas tochas de fogo que estão aí no trono, elas representam o Espírito Santo, porque a pessoa do Espírito Santo está na terra, agora na igreja. Então a pessoa do Espírito Santo está nesse momento, ele foi enviado à igreja, ele está na igreja. Ele há de se manifestar na sua plenitude. Você ainda não viu o Espírito Santo se manifestar, nem você foi testemunha dessa grande plenitude do Espírito Santo que está para se manifestar, porque vai haver um avivamento na terra, vai haver um avivamento extraordinário na terra antes do arrebatamento da igreja. Pode ser antes ou pode ser também antes e durante o arrebatamento da igreja, esse arrebatamento tremendo que haverá. Agora, essa palavra, essas 3 palavras, relâmpagos, vozes e trovões, que sempre vão aparecer, é por causa da resposta, que haverá e que há sempre no céu. Quando os anjos que estão aqui, por exemplo, o anjo de Deus que está contigo agora, os anjos de Deus que estão com os pastores agora, das igrejas do mundo inteiro, dos verdadeiros homens de Deus. Então, veja só que aqui é importante, muito importante isso aqui, importantíssimo, vocês precisam entender. Quando os anjos de Deus, eles ouvem as vozes, os trovões e os relâmpagos, é porque Deus está falando com eles, onde quer que eles estejam. Existem os anjos dos rios, das águas, existem os anjos do fogo, existem os anjos da chuva, existem os anjos da natureza. Todos eles, tudo que eu estou falando tem texto bíblico para provar isso aí. Tá? Não estou falando porque eu estou inventando nomes aqui, nome de fulano. Não, senhor! Estou falando para vocês. Existem os anjos das águas, os anjos do fogo, existem os anjos das naturezas da criação de Deus. E são várias naturezas. Então, quando Deus quer falar com eles, os anjos não vão lá no céu, fazem uma fila, uma burocracia tremenda para falar com eles. Não, senhor! Quando Deus quer falar com eles, ele fala através dos relâmpagos. E então os anjos ouvem, ou veem, ou escutam a voz dele através dos relâmpagos, né? E a voz de trombeta ou a voz de muitas águas, eles reconhecem que Deus está falando com eles. E onde quer que eles estejam, os raios aparecem diante da vista deles e eles sabem o que é que eles têm que fazer.
Como é que eu sei disso? Olha o texto no capítulo 10, por exemplo. No capítulo 10 de Apocalipse, capítulo 10. Vi outro anjo portentoso que descia do céu, vestido com uma nuvem. E por cima da sua cabeça estava o arco celeste. Em algumas bíblias aí, um serrotinho tem arco-íris. Tinha isso daí, íris é uma deusa. Quem foi que mandou esses tradutores colocar íris aí? Não existe íris, isso é mentira de Satanás colocar o nome de uma deusa aí. Ok, isso me deixa muito nervoso, meu senhor. Aqui, aí e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés eram como colunas de fogo. E tinha na mão um pequeno livro, um rolo aberto, e pôs-se de pé, com o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. A grandeza deles, veja só. E clamou com grande voz, semelhante ao leão quando ruge, e quando clamou, os 7 trovões retumbaram as suas vozes. Aqui mais uma vez, os 7 trovões retumbaram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de retumbar as suas vozes, eu me preparava para escrever o que haviam dito. Porque João estava entendendo o que diziam os relâmpagos e as vozes estrondosas dos raios e relâmpagos, porque ele estava na dimensão espiritual. E quando você está na dimensão celestial, todos que passam para essa dimensão celestial, eles passam a compreender e a entender com rapidez o que está sendo escrito nos raios pelos relâmpagos. Então ele estava lendo perfeitamente, dando a entender que os anjos fazem a mesma coisa. Os anjos veem os raios que passam, que é Deus escrevendo e dando ordem para eles. E eles entendem, mesmo estando no lugar que estiverem, mesmo no lugar que eles estejam, ali eles sabem o que eles têm que fazer, porque Deus está dando ordem para eles. Mas Deus não pode fazer absolutamente nada. Deus não pode falar absolutamente nada se não houver oração. A oração é que vai dar esse comando. A oração para apressurar, a oração para apressar esses grandes movimentos de Deus, esse culto que nós prestamos na terra, um culto profético. Poucas igrejas chegaram a esse nível, poucas igrejas. As pessoas vão lá para cantar hino, cantar hino, cantar hino. Os hinos são lindos, irmãos, mas cantar com o coração, cantar de verdade, cantar com autoridade, cantar como um profeta, cantar profetizando, cantar trazendo o incenso. Por quê? Porque quando você está cantando, os anjos vão ali, tomam o incensário, tomam o incenso e levam para o trono. Se a oração for profética, ela é colocada de lado como memorial, porque elas só podem acontecer no tempo certo. Se a oração for profética, essa oração for profética. Então, essa oração profética, ela vai fazer com que as palavras se cumpram, as palavras proféticas se cumpram. Mas se nós não mandamos essa oração, venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade, venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu estou orando uma oração profética. E essa oração profética, ela é parte de um dos cultos. Ela é parte de um dos cultos que eu chamo de resultado dos cultos. Ele é um culto, mas ele é o resultado do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto culto. Para quem quer anotar aí, deixa eu colocar para vocês aí. O primeiro culto está em Apocalipse capítulo 4, 4 a 11. O segundo culto está em Apocalipse 5, 8 a 14. E ele tem a continuação no 16, 5 a 7. O segundo culto. O terceiro culto está no capítulo 6, verso 9 a 11. E o quarto culto está em Apocalipse 7, 9 a 17. Repetindo, o primeiro culto está em Apocalipse 4, 4 a 11. O segundo culto está em Apocalipse 5, 8 a 14, com a continuação no 16, 5 a 7. O terceiro culto está em Apocalipse. O terceiro culto está em Apocalipse capítulo 6, versículo 9 a 11. O quarto culto está no capítulo 7, 9 a 17. E esse culto, que é o capítulo 8, verso 1 a 7, que eu quero ler agora, que é o resultado e é a resposta para os 4 primeiros cultos.
Depois vão ter mais 3 cultos e a resposta para os próximos 3 cultos. Tá certo? Então quem está aí, nunca dei essa aula, é uma aula completamente nova, nem mesmo nos cursos de bacharel, nem aqui nos Estados Unidos que nós damos, e aí no Brasil os cursos avançados que eu dou, todos através daqui, da nossa aula, a partir daqui dos Estados Unidos. Nossa escola é uma escola americana e dou aula daqui para a Europa, para a Austrália, para todos os lugares da Terra, a partir daqui de onde eu estou, aqui da nossa sede central. Tá bem? Muito bem. Agora, olha só. Eu disse que tem o primeiro culto, Apocalipse 4, 4 a 11. Temos o segundo culto, Apocalipse 5, 8 a 14. Temos o terceiro culto, Apocalipse 6, 9 a 11. E temos o quarto culto, Apocalipse 7, 9 a 17. Eu vou falar de cada um desses cultos. Hoje, infelizmente, é somente a introdução. Eliseu Ramos, Flávio, Tiago Guimarães, é somente a introdução dessa série. Nos próximos domingos eu vou estar falando sobre os cultos no Apocalipse. Você não pode perder de jeito nenhum, ok? Então, capítulo 8. Capítulo 8, que é o resultado dos 4 primeiros cultos. Ainda não falei de nenhum, só estou dando introdução. Capítulo 8, 1. Diz: e quando ele abriu o 7º selo, o céu entrou em silêncio por um espaço de meia hora. Então, eles notaram o silêncio no céu, porque o céu é um lugar de muita honra, de muita glória, de muita glorificação. Mas o céu terá um momento de silêncio para poder retirar as palavras proféticas que foram ditas desde os tempos de Gênesis até o quarto culto do capítulo 7, versículo 17. Vocês vão entender, não fiquem preocupados. Mas eu não estou entendendo. Realmente, isso aqui não é para qualquer cabeça. Isso aqui não é, não. Isso aqui não é para você, não. Então, fique tranquilo aí que você vai entender. Ok. Deus vai te dar graça. Ok. Muito bem. Mas fique quietinho aí. Não fique falando besteira aí, não. Ok. Vamos lá. Versículo 2. E viu os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário cheio de ouro, e foi-lhe dado muito incenso. Este incenso que está aí era o incenso que estavam sendo guardados. Por quê? Porque este incenso não é de uma oração devocional, porque a oração ela pode ser devocional. E sendo devocional, ela é queimada imediatamente. Sendo devocional, ela é automaticamente queimada. Mas se ela for profética, então ela é colocada, ela é essa botella que eu tenho aqui de água, né? Vamos colocar nela, porque nós vamos ter um momento específico que vamos queimar esse incenso. Eu chamo esses incensos de incensos proféticos. Todas as orações proféticas, desde quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, e antes dessa oração do Pai Nosso, as outras orações proféticas de Isaías, a oração de Samuel, a oração de Abraão no capítulo 15, todas de Gênesis, todas as orações proféticas vão ser cumpridas agora nesse capítulo. Elas vão ser lançadas aí. Capítulo 8, versículo 3. E veio um anjo e pôs-se junto ao altar de incenso, e tendo um incensário de ouro, foi-lhe dado muito incenso que deveria ser oferecida juntamente com as orações de todos os santos. Então, as orações de todos os santos. E como é que eu sei que essas orações elas funcionam dessa maneira? Volte para o Apocalipse capítulo 5. Volte para lá. Capítulo 5. Veja só. Versículo 8. Logo que Jesus tomou o livro, os querubins e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça cheia de ouro, que são as orações dos santos. Então, a sua oração, se ela for profética, ela é guardada para esse momento. Se ela for devocional, que você precisa imediatamente da resposta dessa oração, então ela é queimada
E em menos de uma hora é dada a solução para aquele problema. Só que nós não continuamos em oração para poder guiar no mundo espiritual, porque os anjos vão trazer a oração. E a Bíblia diz que o anjo disse assim, olha, logo que você fez a oração, em menos de uma hora a tua oração foi ouvida, disse para Daniel. Mas eu, quando vim trazer a oração, eu tive que lutar, porque no mundo espiritual eu tenho que passar por essa barreira, que são principados e potestades que impedem que os anjos passem. Então você precisa manter a oração, porque a tua oração é a força para que eles possam passar essas barreiras e cheguem até você. Então, a sua oração ela é respondida no espaço de uma hora. Por quê? Porque os 24 anciãos representam os 24 fusos horários da Terra. É a equivalência para que Deus saiba que hora que você está orando, que hora que você está pedindo. Então, esse período da oração de uma hora, que eu digo, é porque quando chega o ancião número... Nós estamos que ano? Agora aí no Brasil vocês estão no ancião número 15. Aqui nós estamos no ancião número 11. Vocês estão no 15. Então, essa visão que eu estou mostrando para vocês agora é uma visão extraordinária. Ela é fora do normal. Por quê? Para você entender como funciona. Deus tem a equivalência, que é o trono dele, os 24 anciãos. É o relógio de Deus. Assim como a árvore da vida é o equivalente aos anos dos homens. Elas dão 12 frutos de mês em mês. Então Deus sabe pelo fruto da árvore qual é o tempo em que nós estamos vivendo na Terra. Isso aqui é muito importante. Não era para estar falando sobre isso, né? Mas, alguém já colocou, o Flávio Humberto colocou aí, anote aí do Flávio Humberto aí, os cultos, ele colocou até o 4º culto. Ainda não falei de nenhum, eu estou só dando a introdução, porque eu preciso falar da introdução. É importante falar da introdução aí. Ok, muito bem. Então, aqui, mostrando a oração dos santos, no capítulo 5, versículo, que diz assim, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Lá no capítulo 8 de Apocalipse, as orações proféticas, elas vão ser derramadas. Todas as orações proféticas, tudo aquilo que foi feito de maldade contra os santos, contra os apóstolos, contra os profetas, contra os servos de Deus, contra os servos de Deus, tudo que foi feito de maldade, toda a maldade, tudo que você possa imaginar de maldade, vão ser derramadas. Deus abençoe o irmão Sérgio Benner, que Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua família. Michele e Helena, que Deus te abençoe. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Jeremias Júnior, Thiago Elias Silva, Márcia de Jesus. Deus abençoe, meu Senhor. Que Deus possa derramar sobre as vossas vidas. Beto Farias, Marta Mendonça, Débora Ferreira, Gleison, Ney Viton, Débora. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Gesser Almeida, Meire Gomes, Eric Reis, Ney Vitor. Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus. Voltemos para o capítulo 8, que é o resultado desses 4 cultos, que eu ainda vou falar para vocês. Capítulo 8, versículo 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, que deveria ser oferecido juntamente com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu, diante da face de Deus, uma nuvem de incenso com as orações dos santos. Então Deus inala esse humo, e quando ele inala esse humo, então ele tem conhecimento de onde vem, quem fez a oração, que dia que fez, a hora que fez, a data que fez, a circunstância que estava passando, as lutas que estavam passando, os momentos de honra que estava passando, aquela pessoa quando fez aquela oração. Aí então ele reconhece, ele sabe quem é. E depois o anjo tomou, nós estamos ligados a Deus, nós estamos diretamente ligados a Deus. E como nós estamos ligados a Deus? Pelo Espírito humano que está em nós.
Esse Espírito que está em nós fabrica juntamente com o Espírito, porque eles são um em nosso Espírito, e eles oram, e quando oramos no Espírito, nós oramos segundo a vontade de Deus. E quando nós estamos falhos, estamos fracos, estamos em fraqueza, então o Espírito Santo diz assim, dá licença, reda para lá um pouquinho, deixa eu orar por você, e ele começa a orar, porque nessa hora não sabemos orar como convém, não sabemos pedir como convém, então o Espírito Santo diz assim, dá licença, deixa eu orar por você aqui, eu vou orar. Olha aí, pai, a situação desse camarada, como é que está? Eu quero orar a vontade de Deus por ele. Eu quero que o Senhor faça a vontade de Deus. Aleluia. Oh, glória. Glória. Isso é orar no Espírito. Quando o Espírito de Deus ora conosco. E diz o texto no verso 5, depois o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar. E lançou sobre a terra, porque as profecias vão se cumprir cabalmente. E aí então o que houve? Houve retumbantes trovões, vozes e relâmpagos e terremotos. Então agora os anjos vão trabalhar em função da execução daquilo que Deus, na sua glória, está falando através. Aleluia. Aleluia. Oh, bebê. Esse momento está para chegar, meus irmãos. Nós estamos vivendo tempos difíceis em toda a terra. Não pensem que nós estamos vivendo tempos de bonança. O mundo jaz no maligno e está trabalhando para uma plataforma. Não confunda o governo do príncipe lá, do chefe lá, do presidente da China, que quer dominar o mundo através das enfermidades, distribuindo seus missionários no mundo inteiro para levarem doenças. Não confunda. Isso é um pé rapado mesmo, diante daquilo que vai realmente acontecer. Isso é só um avant-première daquilo que de fato vai acontecer. Quando verdadeiramente... Porque a globalização é comunismo. E o anticristo não será um comunismo. O governo do anticristo não será um governo comunista. O governo do anticristo vai ser um governo real. Vai ser algo realista. Vai ser algo ligado. E vai tomar vários aspectos do que foi Nabucodonosor, do que foi o Império Medo-Persa, do que foi também Alexandre, do que foi Roma. Vai ser um governo misturado, que ainda não há um nome específico para isso. Mas esse governo vai ser a mescla de tudo isso aí, em um só governo. Então, esse homem que quer tomar, como os sultões queriam dominar o mundo, como Hitler queria dominar o mundo, como o líder francês queria dominar o mundo, como Stalin queria dominar o mundo, né? Como Bolívar queria dominar as Américas, enfim. Esse espírito não é nada perto do verdadeiro domínio que vai acontecer com o anticristo, através do anticristo. E o anticristo não é nem a palha do que vai acontecer quando o Senhor Jesus estabelecer o seu governo definitivo sobre a terra. Porque a ele seja dada toda a glória, todo o louvor e toda a honra. A ele sim seja a honra, o louvor para sempre. Então, eu só falei para vocês, voltando ao primeiro culto de Apocalipse, eu estava só explicando esta parte aqui do capítulo 4. Só expliquei essa parte, não deu para explicar outra. 4, 5. E do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões. E diante do trono ardiam 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então eu levei para Apocalipse 10, para mostrar que os anjos ouvem e veem os trovões, e que João estava nessa dimensão, na mesma dimensão celeste. Ele também queria escrever, porque ele também estava na dimensão e estava podendo compreender o que estava sendo dito
E quando, no capítulo 8, e terminei no capítulo 8, quando os trovões, capítulo 8, verso 5, que diz: e houve retumbantes trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Para vocês não pensarem que é apenas um simples terremoto, ou um simples trovão, ou um simples relâmpago, um raio qualquer, senão que é a voz de Deus. Quando Deus inala a oração do altar, ele responde às orações. Ele responde isso imediatamente, só que poucas pessoas perseveram em oração e não continuam orando para que os anjos passem as barreiras das regiões celestes e chegam até a sua casa, onde eles queiram que cheguem. Isso não acontece pela falta de persistência na oração. Amém, meus irmãos? Por enquanto, é só esta introdução. A partir do próximo domingo, nós vamos estar continuando nosso primeiro culto, Apocalipse 4, 4 a 11. Depois você veja aí com vagar no seu vídeo. Segundo culto, Apocalipse 5, 8 a 14, com uma extensão no capítulo 16, 5 a 7. Terceiro culto, Apocalipse capítulo 6, 9 a 11. O quarto culto, capítulo 7, 9 a 17, e o resultado de todos esses cultos, Apocalipse, capítulo 8, 1 a 7, entre o sétimo selo e a primeira trombeta. Entre o sétimo selo, vai ter uma pausa para Deus responder essas orações nesses capítulos, nesse capítulo que é o capítulo 8. Aí vem o quinto culto, vem o sexto culto, depois vem o culto dos 144 mil, que é o sexto culto. Depois vem todos juntos num só culto, que é o sétimo culto. E depois nós temos algo muito importante a dizer no final. Vou estar guardando isso aqui para vocês. Vou tentar fazer uma apostila para vocês. Amém? Vocês podem entrar lá. Eu vou mandar aí, eu vou escrever um e-mail mais tarde. Agora não posso, porque agora eu tenho que ir, porque já me estão esperando já no outro culto agora. Tem um culto terreno aqui. Tenho ainda 2 cultos para hoje. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Até domingo. Gratuito esse curso, essa palavra é gratuita. Todos vocês podem ter. E eu vou fazer uma pequena apostila para que todos vocês tenham no próximo domingo essa apostila e possam seguir gratuitamente este culto. Não se esqueça, são tempos de primícias. Até o dia 12, tempos de primícias. Leiam as 10 mensagens que eu já escrevi sobre primícias. Você não leu, você perdeu muita coisa. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Desculpa a minha pressa hoje. Um grande abraço. Deus abençoe.